Olá a todos, estamos de volta. Na aula passada, com o Teorema de Seva, nós investigamos a concorrência. Vimos uma condição segundo a qual três retas dadas se encontram em um único ponto. O nosso desafio na aula de hoje é mudar a perspectiva. Vamos estudar sobre a colinearidade. Quando é que três pontos aparentemente soltos numa figura dada se encontrarão perfeitamente alinhados numa única reta? O teorema que governa essa condição carrega o nome de Menelaus de Alexandria. Como vocês podem ver na tela, à direita nós temos o registro histórico do esboço da imagem de Menelaus. À esquerda nós temos o registro da publicação que abriga o teorema dele. E aqui vai uma curiosidade muito interessante para vocês falarem para seus alunos. Menelaus viveu no século I e ele era, antes de tudo, um astrônomo. O teorema que vamos estudar hoje não nasceu em folhas de papel, mas sim nas observações do céu, na necessidade de mapear as estrelas. Esse teorema foi originalmente demonstrado para triângulos esféricos, isto é, triângulos que são desenhados sobre superfícies esféricas. E só depois ele foi adaptado para o plano, como o que usamos na lousa atualmente. Eu tenho visto, através da minha vivência coordenando a UBMEP aqui na Bahia, e também através das ações do Programa de Extensão Matemática Olímpica aqui na UFBA, que o Teorema de Menelaus costuma ser um grande bicho-papão para o nível 2. Mas por que os alunos travam tanto aqui? Na minha perspectiva, não é simplesmente por conta da fórmula que parece ser um pouco grande ou difícil de memorizar. Eu acredito que a real dificuldade reside no fato de que, para aplicar o Teorema de Menelaus, os estudantes precisam identificar um triângulo e uma reta transversal que muitas vezes estão camuflados no meio de tantas outras linhas e estruturas geométricas. A nossa meta hoje é treinar o olhar. Eu quero entregar a vocês esses óculos especiais que vão permitir que vocês enxerguem essas estruturas. A gente vai ver ao final que, escolhendo o triângulo certo, a colinearidade não vai ser mais um mistério, vai ser uma mera consequência. Então preparem seus materiais e vamos para a lousa. Antes de avançarmos para o Teorema de Menelaus e sua demonstração, vamos analisar algumas ferramentas geométricas que serão muito úteis para a gente ao longo dessa aula. A primeira ferramenta que trago na aula de hoje corresponde a uma velha conhecida e bastante versátil na geometria plana. Se trata da semelhança de triângulos. Sabemos que na semelhança de triângulos existem vários casos. Na aula de hoje eu vou detalhar com vocês o caso ângulo-ângulo e fica como exercício para casa que vocês relembrem e estudem sobre os outros casos também. Vamos ler juntos. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são obrigatoriamente semelhantes. Nós sabemos que para lidar com a semelhança de triângulos, precisamos estabelecer uma correspondência entre vértices, ângulos e lados dos dois triângulos. Dessa forma, se nós observarmos que o ângulo 1 de um triângulo é congruente ao ângulo 1 correspondente do outro triângulo, e um dado ângulo 2 de um triângulo é congruente a um outro ângulo 2 correspondente do outro triângulo, obrigatoriamente vai haver uma relação de semelhança entre esses dois triângulos, o que significa que nós vamos ter a tão sonhada proporção. No desenho que eu coloquei aqui, eu coloquei um caso bem específico de uma situação em que temos duas retas que são paralelas, são as retas suportes dos segmentos AB e CD, e nós conectamos os pontos B e D e os pontos A e C. Fazendo desta forma, claramente percebemos que o ângulo no ponto D será congruente ao ângulo no ponto B, por se tratarem de ângulos alternos internos, e o ângulo no ponto O, nos dois triângulos, será congruente, por se tratar do caso de ângulos opostos pelo vértice. Claramente, o terceiro ângulo vai ser congruente também, e nós teremos que esses dois triângulos são semelhantes. Temos a tão sonhada proporção, que vai nos dizer que a porcentagem do lado OA que cabe em OC é a mesma porcentagem do lado OB que cabe em OD, que é a mesma porcentagem do lado AB
que cabe no CD. A segunda ferramenta que trago para vocês nessa aula corresponde ao teorema das bissetrizes externas. Quem assistiu à aula anterior vai perceber que nós tocamos num assunto bastante semelhante, que foi o teorema das bissetrizes internas. Vamos ler juntos. Se AD é a bissetriz externa do ângulo A e D é a interseção com o prolongamento de BC, então nós vamos ter uma certa proporção acontecendo. Vamos destrinchar isso um pouco mais. Devemos lembrar que a bissetriz externa é formada através do prolongamento de um dos lados que forma o ângulo, no caso o ângulo A, e considerando o suplemento deste ângulo. O desenho que eu fiz originalmente foi feito no LaTeX e visualmente percebemos que essa reta não parece tanto como uma bissetriz, porém já já eu vou mostrar para vocês no GeoGebra uma animação que será muito mais fiel ao nosso apelo visual. O que esse teorema está nos garantindo é que a proporção do segmento CD que cabe dentro do segmento BD será exatamente igual à proporção do lado AC, que cabe dentro do lado AB. Vamos visualizar isso de uma forma um pouco mais dinâmica no GeoGebra. Eu vou agora acessar o material que preparei para vocês no GeoGebra para esta aula. Como já foi mencionado, o teorema das bissetrizes foi estudado na aula passada e também vai ser estudado nesta aula. Por isso, vou clicar aqui e no mesmo lugar onde eu posso fazer surgir a bissetriz interna, eu vou fazer surgir também a bissetriz externa. Vamos explicar o que é que apareceu aqui. A reta I corresponde ao prolongamento do lado BC. A reta H corresponde ao prolongamento do lado AC. E a reta K corresponde à bissetriz externa no ângulo A. Vejam que acima desta reta temos o valor de 57,14 graus para o ângulo formado e abaixo desta reta também o mesmo valor. A reta K é uma bissetriz externa. Agora eu vou arrastar um pouco o ponto A para que dentro do enquadramento desta tela possamos ver a interseção formada pela primeira bissetriz e o prolongamento do lado BC. Vemos que o tamanho do segmento BD mede 9,43 e o tamanho do segmento CD mede 4,45. Se fizermos o quociente desses dois valores, teremos aqui o valor de 0,47. Já os valores de B e de C, ou seja, a medida do lado AC e do lado AB, se fizermos os quocientes dos valores desses números também, nós obteremos o mesmo resultado, 0,47. Para quem quiser conferir os valores exatos da medida do lado AC e do lado AB, é só clicar na coluna da esquerda e estará visível os valores numéricos de ambos os comprimentos. Por mais que a gente mexa no triângulo, essas duas proporções sempre vão ser iguais. E aqui está a visualização dinâmica do teorema das bissetrizes externas para vocês. Agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa animação que vem a seguir. Eu vou acessar no GeoGebra a ferramenta do Teorema de Menelaus e eu gostaria que por um momento vocês se sentissem como se fossem o próprio Menelaus, ao observar o céu estrelado, onde vemos vários pontinhos brancos. Alguns deles estão alinhados, outros talvez não. Em particular, nos chamam a atenção os pontos D, E e F. Esses pontos podem se mover de forma livre pelo céu. Mas, de repente, percebemos algo que se acende entre eles. Esta reta vermelha que está surgindo nos revela que os pontos finalmente ficaram colineares. Vamos entender o que está por trás disto. Agora eu vou apertar esse botão e nós vamos ver um triângulo desenhado no céu.
percebemos também que, na verdade, os pontos D, E e F não estavam caminhando tão livres assim. Os pontos estão caminhando sobre os prolongamentos dos lados de um triângulo ABC. O ponto F está caminhando sobre o prolongamento do lado AB. O ponto E está caminhando sobre o prolongamento do lado AC. E o ponto D está caminhando sobre o prolongamento do lado BC. Eu programei esta animação para que, sempre que os pontos ficarem alinhados, a reta que os une se acenda. O teorema de Menelaus tem a ver justamente com esse tipo de configuração. Nós temos pontos sobre os lados de um triângulo ou seus prolongamentos, e nestas condições, se os pontos em questão ficarem alinhados, alguma consequência algébrica vai acontecer. E que condições algébricas são essas? Vejamos na tela. Temos aqui o enunciado do teorema de Menelaus e vamos ler juntos. Dados um triângulo ABC e 3 pontos sobre os lados ou os prolongamentos deles, conforme já estamos acostumados a perceber, teremos que os pontos em questão D, E e F são colineares se e somente se acontecer esta igualdade aqui. Ou seja, curiosamente, nós temos uma expressão algébrica muito semelhante à que vimos no teorema de Seva, mas que agora representa uma condição sobre a colinearidade desses 3 pontos. No desenho que fizemos aqui, temos que o ponto F está no lado AB, o ponto E está no lado AC, e o ponto D acabou ficando fora da região do triângulo, e ele está sobre o prolongamento do lado BC. Gostaria de ressaltar que isto é algo que pode ser tomado como genérico, ou seja, sem perda de generalidade, estamos fazendo esse desenho, mas ainda que tivéssemos o ponto F no prolongamento do lado AB, ou o ponto E no prolongamento do lado AB, a fórmula iria funcionar da mesma maneira. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é algo que ajuda bastante a que os alunos consigam memorizar essa fórmula, que pode parecer um pouco difícil à primeira vista, mas sem ter muito trabalho. Nós temos um ciclo que sempre se fecha. No nosso caso, vamos iniciar a partir do ponto A e vamos seguir para o ponto F. Pelo que estamos vendo aqui, vamos seguir depois do ponto F para o ponto B. E do ponto B agora, vamos para o ponto D. Do ponto D, agora vamos para o ponto C. E, por fim, do ponto C, vamos para o ponto E. E fechamos o ciclo do ponto E para o ponto A. Se pensarmos desta forma, olhando para o desenho, esta fórmula já não precisará mais ser memorizada, porque sabemos que sempre iremos fechar um ciclo com esses segmentos ao redor do triângulo. E é sempre assim. A gente está num dado vértice, passa para um ponto intermediário. Vértice, o ponto em que há interseção com o prolongamento. Vértice, ponto de interseção com o lado. Vértice e assim por diante. Deixo claro também, assim como no vídeo anterior, que começar a partir do ponto A não faz muita diferença se a gente começasse a partir do ponto B, ou do ponto C, ou do ponto F. O que importa é que a gente siga
uma dada ordem e feche esse ciclo. E essa fórmula, ou uma equivalente, em que a gente tenha isto no numerador e isto no denominador, vai acabar acontecendo. Já que esse lado é igual a 1, ambos os casos vão ser equivalentes. E este é o enunciado do Teorema de Menelaus. Vejamos agora a demonstração do Teorema de Menelaus. Nós temos uma meta aqui. Queremos garantir que, se esses três pontos D, E e F são colineares, então, obrigatoriamente, esta expressão algébrica será verdadeira. Mas como provamos isto? Seguiremos alguns passos. Primeiramente, vamos considerar as projeções dos pontos A, B e C. Sejam A1, B1 e C1 as respectivas projeções de A, B e C sobre a reta que eu vou chamar de R. Vamos marcar aqui os pontos B1, A1 e C1. Essas projeções são ortogonais. Portanto, o ângulo que aqui vemos vai ser um ângulo reto. E aí o que é que vai acontecer? Nós podemos perceber facilmente que algumas figuras semelhantes surgiram na tela. Se vocês se lembrarem das ferramentas geométricas que mencionamos no início desta aula, vão perceber facilmente que este triângulo e este daqui são semelhantes, assim como são esse daqui e esse daqui. E alguns outros também que vamos destacar, mas vamos escrever por agora. Temos que o triângulo A1E é semelhante ao triângulo, vou colocar na correspondência correta, C1E. E por que isso é verdade? Pois, já que este segmento é perpendicular à reta R, e este segmento também é perpendicular à reta R, os dois têm que ser paralelos. E daí nós temos que a propriedade que nós citamos no início desta aula nos indica que, se nós temos dois lados paralelos desse jeito, e nós cruzamos essas transversais, essas paralelas, obrigatoriamente, esses triângulos serão semelhantes. Nós temos aqui ângulos opostos pelo vértice, nós temos aqui que esses ângulos são congruentes, portanto, os dois triângulos são semelhantes também. Então, vamos justificar aqui, pois AA1 é paralela a C1. Além disto, nós temos que o triângulo B1F é semelhante ao triângulo AA1F. Pela mesma razão, usando a ferramenta geométrica mencionada no início da aula, e o fato de que os segmentos B1 e AA1 são paralelos, concluímos facilmente que esses dois triângulos são semelhantes. Nós ainda podemos achar mais um par de triângulos semelhantes.
e são esses daqui, ó. Este e este daqui. Por que eles são semelhantes? Recomendo que você dê um pause no vídeo antes que eu dê a explicação para ver se você consegue inferir a razão da semelhança, o motivo da semelhança desses dois triângulos aí. Para quem já tem um olho apurado, certamente percebeu que os triângulos B1, vamos colocar B, B1D e também C, C1D são semelhantes, pois, novamente, nós temos esses dois lados que são paralelos. Portanto, este ângulo é congruente a este. Este é um ângulo comum aos dois triângulos. Portanto, nós temos que os dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo novamente. Então, vamos colocar aqui CC1 é paralelo a B1. Muito bem. A partir da semelhança dos triângulos, nós obtemos, de graça, uma lei de proporção que vai nos ajudar bastante a encerrar esse nosso problema. Vejamos. Já que os triângulos AA1E e CC1E são semelhantes, eu tenho certamente que eu vou considerar, por exemplo, este lado sobre este, vai ter o mesmo resultado deste lado sobre este. Vamos escrever isso aí. Ele vai ser igual a CE dividido por EA. Fiz desse jeito já com a intenção de obter essa expressão aqui. Vou chegar lá um pouco mais para a direita. E continuemos aqui a nossa conversa. Analogamente, pelo fato de que B1F e AA1F são semelhantes, concluímos que esses dois aqui agora são semelhantes. Então, eu posso tomar a razão entre este segmento e este, vai ser certamente igual à razão entre este segmento e este aqui. A sobre AA1 sobre B1 vai ser exatamente igual a AF sobre FB. E, por fim, olhando agora para o terceiro par de triângulos semelhantes, teremos facilmente a observação de que eu vou considerar este lado aqui sobre este outro lado, vai ter que ser igual a isto sobre isto. Então, B1 dividido por CC1 tem que ser igual a BD dividido por DC. É claro que estamos considerando sempre o módulo do tamanho desses segmentos, né? Para a gente, como estamos considerando sempre tamanho, então DC, CD, para nós vai ser tudo a mesma coisa, vai representar o comprimento deste segmento. Com essas informações em mãos, nós concluímos, afinal, que... Vamos botar o passo 4 aqui pela esquerda. Conclusão. A gente vai poder multiplicar as três igualdades que temos aqui do lado direito da nossa tela. Teremos que... Vamos lá. CE dividido por EA vezes AF dividido por
FB vezes BD dividido por DC. Isso vai ser igual a CC1 dividido por AA1. E aí vocês já viram onde é que a gente vai chegar, né? AA1 dividido por BB1 vezes BB1 dividido por CC1. E claramente isso vai dar igual a 1, porque a gente pode cancelar esses termos aqui e esses outros termos aqui. Chegamos então onde gostaríamos e finalizamos aqui a parte da demonstração da ida do Teorema de Menelaus. Vou colocar esse traço aqui só para ficar um pouco mais organizado. E até chegar também esta parte para o lado esquerdo. Finalizamos a demonstração da ida. Muito bem, vejamos agora a demonstração da volta do Teorema de Menelaus. Nós temos aqui no nosso esboço a seguinte situação. A nossa hipótese é que a igualdade algébrica é verdadeira. Nós queremos garantir que os pontos D, E e F são colineares. Então, procederemos aqui de uma maneira muito semelhante com a demonstração da volta do Teorema de Seva. Quem prestou atenção na aula anterior vai lembrar que agora realmente o que nos resta é supor por absurdo que os pontos D, E e F não são colineares e ver o que acontece de fato. Vejamos. Suponha por absurdo que F não seja colinear com D e E. Consideremos a reta que contém os pontos D e E. Já que o F não é colinear, esta reta ela vai intersectar o lado AB ou o seu prolongamento em algum ponto. Chamemos este novo ponto de F'. Ora, vamos escrever alguns detalhes aqui. F' é o ponto de interseção, e aí eu já vou colocar alguns passos para vocês perceberem. Primeiro, já demonstramos a ida do teorema. Pela ida do teorema, temos que, obrigatoriamente, a igualdade algébrica envolvendo os pontos D, E e F' vai ser verdadeira. Então, vamos fazer aqui juntos. Para quem não se lembra, a gente vai ficar com este ciclo aqui. Depois, de B para D, a gente vai de D para C. Para continuar o ciclo, a gente vai para o E e depois para o A. E depois para o F' para voltarmos de novo para o último ponto, que foi o primeiro no final das contas, ao fechar o ciclo, que foi o ponto B. Então, eu vou escrever que BD sobre DC vezes CE sobre EA vezes agora AF' sobre F'B, obrigatoriamente isso tem que dar igual a 1. Vamos ajustar um pouco essa expressão. E aí teremos que chamar essa igualdade de alguma expressão. Vamos ajustar aqui. Eu vou dar um nome para essa primeira igualdade eu vou chamar ela de igualdade A e essa outra de igualdade B. Não vamos confundir com os pontos A e B, tá? É só uma referência para a gente se guiar aqui.
dividindo ambas as igualdades, os termos correspondentes de A e B, teremos. Claramente, se a gente for dividir este lado daqui por este lado daqui, vai cancelar esse pessoal e só vai sobrar esses dois. E se a gente for dividir esse lado por esse lado, vai dar 1. Então, a gente vai ter que AF sobre FB tem que ser igual a AF' sobre F'B. Bem, isso daqui claramente vai nos dizer uma informação muito importante. Se nós temos dois pontos, que no nosso caso aqui eles são pontos internos ao segmento AB, e os dois dividem o segmento AB na mesma proporção, só tem uma explicação para isso. Eles têm que ser o mesmo ponto. Fica claro que se os pontos F e F' estiverem no prolongamento, por exemplo, desse lado daqui, esta condição vai nos permitir chegar à mesma conclusão. Nesse caso aqui, a gente terá que o ponto A divide o segmento BF e o segmento BF' na mesma proporção, restando, portanto, a única conclusão de que F e F' são os mesmos. Concluímos que F é igual a F'. Não é difícil perceber também que os outros casos vão ser igualmente manejáveis e a gente vai chegar sempre nessa mesma conclusão. Ora, se isso é verdade, temos obrigatoriamente que o ponto F ele tinha que ser colinear com os pontos D e E, porque isso daqui é um absurdo. Logo, D, E e F são obrigatoriamente colineares, como queríamos demonstrar. Essa é a demonstração do teorema de Menelaus. Antes de prosseguirmos para alguns exercícios, eu gostaria de mostrar para vocês uma arma secreta que em poucas aulas de geometria o pessoal fala sobre isso. Mas eu tenho certeza que com essas informações os seus alunos vão brilhar na hora de estudar sobre concorrência e colinearidade. Através dos teoremas de Ceva e de Menelaus, nós temos informações muito importantes sobre o que acontece ao longo do triângulo, em seus lados e prolongamentos. Mas nem sempre a gente tem de cara uma informação sobre o que acontece com a seviana em questão. A relação de Van Abel, que vamos estar estudando agora, nos dá uma proporção muito interessante. Ela nos diz que se temos sevianas concorrentes num ponto P, consideremos esta seviana, por exemplo. A proporção deste pedaço neste outro pedaço, obrigatoriamente, vai ter que ser igual à proporção desse pedaço nesse pedaço, mais a proporção desse pedaço nesse outro pedaço. A mesma coisa, obviamente, vai acontecer com esta seviana aqui. Esta proporção sobre esta vai ser esta sobre esta, mais esta sobre esta. E também isso vai acontecer com essa seviana daqui, de forma análoga. Então, o que a gente está dizendo, em resumo, é que a razão em que o ponto P divide a seviana é igual à soma das razões determinadas nos lados adjacentes
que partem do mesmo vértice. Essa informação é muito interessante porque ela nos diz como encontrar essa proporção sobre a seviana a partir das proporções que já são fornecidas de alguma maneira ou são obtidas de alguma maneira sobre os lados do triângulo. Vamos tentar demonstrar esta relação de Van Alben. Eu coloquei aqui nesta tela uma dica para que a gente possa proceder com essa demonstração. Então, para isso, eu gostaria que você desse uma pequena pausa nesse vídeo e tentasse resolver a demonstração desta relação colocada acima a partir dessas dicas sem olhar a minha resposta primeiro. Tendo dado essa pausa, vamos agora continuar e fazer aqui a nossa demonstração. A dica proposta é: aplique Menelaus no triângulo ADC com reta BPE. Por que isso? Nós estamos buscando informações sobre esta seviana. A priori, digamos que já temos informações sobre isto, isto, isto e isto. Então, a gente pode olhar para esse triângulo, a gente pode olhar para esse triângulo, a gente pode olhar para esse triângulo, para esse outro. Então, são várias as escolhas que podemos fazer. Dessas várias escolhas que apresentei aqui, propus nessas dicas que olhássemos para este triângulo aqui. Vou reforçar ele de uma forma permanente aqui. E vejamos o que vai acontecer. Já identificamos o triângulo que temos em vista, que vamos utilizar. Agora precisamos da nossa reta transversal aos lados do triângulo ou seus prolongamentos para que possamos usar de fato o teorema de Menelaus. Do jeito que temos a nossa configuração aqui, esta reta, por exemplo, não é interessante já que ela toca no vértice, num dos vértices do triângulo em questão, e isso faria com que algum dos quocientes do teorema de Menelaus se anulasse. Algum desses iria se anular, e isso não é interessante para a gente aplicar o teorema de Menelaus. Então, nós vamos sugerir a utilização desta reta, a reta BPE. Vamos marcá-la aqui também. Tentar deixar ela arrumadinha aqui. Se nós fazemos isso, o que é que percebemos? Percebemos que essa reta ela toca nos três lados do triângulo ADC, considerando também os seus prolongamentos, da seguinte forma. No lado AD, ela toca no ponto P. No lado AC, ela toca no ponto E. E no lado DC, ou no seu prolongamento, ela toca nesse ponto B. Aplicando o teorema de Menelaus, vamos ter o seguinte. AP dividido por PD vamos prosseguindo com o nosso ciclo. Temos isto, depois isto. Para que o ciclo prossiga, nós temos que vir para cá e depois vir para cá. Então, vamos fazer dB sobre BC vezes, agora que já chegamos aqui, vamos prosseguir para este e depois para este. E assim vamos ter fechado o nosso ciclo. Ok? Teremos CE dividido por EA. Isso é igual a 1. Esse é o enunciado, é a aplicação do teorema de Menelaus nesta situação com a reta transversal BPE e o triângulo ADC. Ora, no teorema a gente está buscando informação sobre
essa razão, essa proporção aqui. Isto me leva a acreditar que eu preciso isolar esse personagem, colocando essas duas outras pessoas para o lado direito da igualdade. Farei isso, então, colocando desse jeito. Isso vai nos dar EA sobre CE, vezes BC sobre DB. Ora, mas a gente está vendo aqui que BC corresponde a esse tamanho mais esse aqui. E aí, o que é que vai acontecer? Essa é a dica que estava sendo colocada aqui. Eu vou trazer ela para cá. E aí vamos ter EA sobre CE vezes BD mais DC sobre o tamanho do lado DB. Claramente, isso vai nos dar EA sobre CE vezes 1 mais DC sobre DB. Certo? O que vai nos dar exatamente EA sobre CE mais EA sobre CE vezes DC sobre DB. Bom, aqui a gente para e pensa um pouquinho. Eu preciso dar um jeito de fazer essa coisa daqui ser igual a essa coisa daqui, porque esse eu já arranjei e já está bem bonito aqui embaixo. Como é que a gente pode fazer isto ser equivalente a isso? Será que isso é verdade? Então, aí a gente precisa se lembrar de uma coisa, né? Nós estamos aqui com as hipóteses desta relação, desse teorema que a gente está tentando demonstrar, são hipóteses que elas nos ajudam bastante no contexto do teorema de Seva. Porque se a gente tem três sevianas concorrentes num ponto, sabemos pelo teorema de Seva que, obrigatoriamente, vamos ter uma relação bem interessante entre esses pedaços aqui. Então, a gente vai fazer isto, com isto, com isto, com isto, com isto e com isto. Vamos fazer o ciclo de Seva aplicado nessa situação. Então, pelo teorema de Seva, aplicado no triângulo, eu vou botar assim, em ABC, com sevianas AD, BE e CF, concluímos que, obrigatoriamente, teremos, vamos lá, a F sobre FB vezes BD sobre DC vezes CE sobre EA tem que ser igual a 1.
Isso aqui tem que acontecer. A gente vai ter o seguinte. AF sobre FB tem que ser igual a DC sobre BD vezes EA sobre CE. Eu vou chamar essa equação aqui de A, essa igualdade aqui de A. Portanto, a igualdade A se torna AP sobre PD. E aí vocês já perceberam onde eu quero, onde eu vou chegar. Tem que ser igual a essa parte aqui, que é EA sobre CE, mais essa expressão aqui, que pelo que a gente acabou de perceber, isto é exatamente isso aqui. Que é isso? Então teremos exatamente AF sobre FB. Deixar aqui organizado. E chegamos à conclusão da nossa demonstração da relação de Van Abel. Vamos deixar ela bem direitinho aqui, para ficar bonito esse final. Muito bem. Como queríamos demonstrar. E aí, gostaram da relação de Van Abel? Pois bem, ela foi um pouco trabalhosa, quem sabe, envolveu o uso do teorema de Seva e do teorema de Menelaus, além de algumas construções auxiliares, tudo na mesma questão. Agora, para a gente relaxar um pouco, vamos fazer um exercício bem fácil para uma aplicação direta do teorema de Menelaus. Vejamos na tela. Nós temos aqui que os pontos A, B e C formam um triângulo. E temos as marcações dos pontos D, E e F, de modo que D está no lado AB, E está no lado BC e F está no prolongamento do lado AC. AD e DB valem 6. Então, nós temos que D é o ponto médio desse segmento AB. Já o BE vale 5. O CE vale 2. CF vale 5. Eu vou colocar até um 5 aqui do lado. E esse daqui, quanto vale? E além disto, o que a questão pede é FA, quanto vale? Né? Então, nós temos aqui uma aplicação clara e direta do teorema de Menelaus. Quem quiser tentar por si só, primeiro, antes de apresentarmos a nossa demonstração, dá um pause no vídeo, resolve o exercício, veja se você consegue e logo depois acompanhe aqui com a gente. Vamos lá. Eu tenho como missão inicial, antes da aplicação do teorema de Menelaus, a identificação do triângulo e da reta transversal que eu tenho interesse. No nosso caso, já está bem óbvio que o triângulo vai ser o ABC e a reta transversal vai ser essa reta de vermelho aqui. Logo, eu vou aplicar o teorema de Menelaus no triângulo.
ABC com reta transversal. Escrever esse transversal um pouco melhor. Com reta transversal dada por essa reta aqui, R. E aí o que é que vai acontecer? Teremos AD sobre DB, agora é a nossa hora de fechar o ciclo de Menelaus ao longo desse triângulo aí. Vezes BE sobre EC, vezes... Agora a gente vai para onde? A gente vai para CF sobre FA. Obrigatoriamente isso tem que ser igual a 1. Temos então que substituir agora todos os valores já dados no problema. 6 sobre 6 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre FA, que nós queremos descobrir quem é. Isso tem que ser igual a 1. Portanto, concluímos claramente que... Vamos logo cancelar essa pessoa aqui. FA vai ser igual a 25 sobre 2. Essas contas são as mais difíceis, é o que eu costumo dizer para meus alunos. Então, muito cuidado na hora de fazê-las. E finalizamos assim o nosso exercício. Gostaram do primeiro exercício? Pois agora vamos fazer um que não é tão trivial assim, mas também não é impossível. Ele é um pouco desafiador no sentido de que desenhá-lo exige um certo esforço da gente, mas vamos fazer o possível para contornar essas dificuldades. Vamos ler o enunciado. Prove que as interseções das bissetrizes externas com os lados opostos são colineares. Um enunciado bem curto, rápido e objetivo. Vamos tentar entender o que é que ele está nos passando. No meu desenho, a reta que contém os pontos A e D, desenhada de azul, ela foi pensada como sendo uma bissetriz associada a esse ângulo aqui, ao ângulo externo. Ela é uma bissetriz externa. Sabemos que se fosse uma bissetriz interna, ela seria uma reta mais ou menos desse jeito, em que esse ângulo seria igual a esse. Ângulo interno no ponto A. Mas como a gente considera o ângulo externo, a gente vai estar olhando para o ângulo formado aqui fora. E aí isso seria uma bissetriz do ângulo externo, ou seja, esse ângulo teria que ser igual a esse. Vocês estão vendo que eu já tive um pouco de dificuldade de fazer um desenho, que isso aqui foi feito em LaTeX, de fazer um desenho que fosse fiel à nossa intuição visual. Né? Esse ângulo não está parecendo igual a esse daqui, mas vamos supor que sejam por enquanto, só para a gente entender o nosso enunciado. Então, a gente olha para essa bissetriz externa, ela em algum momento vai intersectar o lado oposto do triângulo. Talvez não o lado oposto, mas o seu prolongamento. Então, o lado oposto é o lado BC, o seu prolongamento vai intersectar essa bissetriz externa aqui nesse ponto que vamos chamar de D. De igual modo, a gente poderia ter a bissetriz externa no ângulo C. Vamos estar pensando neste ângulo externo aqui. Essa seria uma bissetriz. E nós estaríamos intersectando essa bissetriz com o lado oposto, que vai ser o prolongamento, na verdade, do lado AB.
Vocês estão vendo que isso seria um pouco difícil de fazer caber no papel. De igual modo, eu posso considerar a bissetriz externa do ângulo B, considerar a reta que divide esse ângulo no meio, e eu vou tentar fazer a intersecção dela com esse lado aqui, ou com o seu prolongamento. Novamente, isso daqui vai ser um pouco distante. Então, para a gente contornar essa dificuldade visual de desenhar aqui na tela, eu vou pedir ajuda da tecnologia. Vamos usar o software de geometria dinâmica, o GeoGebra, para nos ajudar a enxergar essa situação um pouco melhor. Eu tentei preparar algo para vocês em relação a este exercício e a gente vai ver agora exatamente o que acontece nessa proposta. Então, nesse material que aqui nós temos, vamos olhar para o exercício 2, bissetrizes externas. E temos aqui o triângulo ABC conforme solicitado no nosso enunciado. Bom, eu vou abrir aqui esse menu para que a gente possa ver as retas acontecendo. Então, primeira coisa, eu vou fazer o prolongamento dos lados do triângulo. Nós temos essas retas aqui embaixo. O prolongamento do lado AB, eu chamei de reta RAB. O prolongamento do lado BC, eu chamei dessa reta RBC. E o prolongamento do lado AC, que eu chamei de RCA. A partir daqui, nós podemos ver que as bissetrizes elas podem ser as internas ou as externas. Se a gente for considerar as bissetrizes internas, a gente sabe que vai ter um aspecto desse jeito para cada uma delas. Eu até marquei aqui a bissetriz interna no ponto A, a interna no ponto B e a interna no ponto C. Sabemos que essas bissetrizes vão se encontrar num único ponto. Sabemos também que, por meio do teorema de Ceva, existirá uma relação muito interessante entre os tamanhos que essas bissetrizes determinam nos lados do triângulo e pelo fato de elas se encontrarem em um único ponto, né? Então, essa relação vai implicar que um certo produto vai dar igual a 1. Porém, vamos focar no exercício que temos aqui em questão. Estamos pensando na bissetriz externa. Vamos lá. Bissetriz externa no ponto A. Vamos fazer aparecer A externa, esta reta. Façamos aparecer a reta B externa, que é a bissetriz externa no ângulo B, e a reta C externa, que é a bissetriz externa no ângulo C. E aí, o que vai acontecer? Eu vou primeiro focar em uma delas, e vocês estão vendo que a bissetriz A externa, ela tem uma inclinação de modo que, em algum momento, ela vai intersectar o lado BC, ou o seu prolongamento. Como nós estamos num software de geometria dinâmica, nós podemos nos dar ao luxo de movimentar um pouco os lados do nosso triângulo para fazer com que a interseção entre essas duas retas fique ao alcance dos nossos olhos. E daí eu vou poder marcar esse ponto de interseção. A interseção entre a reta A externa e o lado BC vai ser esse daqui. Está marcado o ponto de interseção. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a bissetriz externa no ângulo B. Eu vou tentar aproximar ela um pouco para que fique no nosso campo de visão. Acredito que desse jeito consigamos visualizar as três interseções. Vamos tentar. Então, considerando a bissetriz externa no ângulo B, eu vou intersectá-la com o prolongamento do lado oposto,
AC. Isso vai gerar o ponto F. E, por fim, de forma análoga, vou olhar para a bissetriz externa no ângulo C agora. Então, vai ser uma bissetriz que vai passar mais ou menos assim. Vamos ativá-la. E acredito que desse jeito a gente vai conseguir visualizar essa interseção entre a bissetriz no ângulo C e o prolongamento do lado AB. Nós teremos este ponto D aqui. O que o nosso exercício está nos pedindo para demonstrar é que os três pontos vão ser colineares, os pontos D, E e F. Se a gente olha para o GeoGebra e marca a reta que conecta os pontos E e D, por exemplo, eu a fiz surgir agora, e a gente percebe que a reta que conecta os pontos E e D também contém o ponto F. Eu vou tentar limpar um pouco esse nosso desenho para que a gente consiga enxergar as coisas melhor. Vou tirar primeiro essa reta aqui que é do nosso interesse. E eu vou dar um tempo para vocês, primeiramente, identificarem o que a gente quer demonstrar, né? A gente gostaria de usar o Teorema de Menelaus neste contexto, e para isso vocês já sabem de uma coisa. Para usarmos o Teorema de Menelaus, precisamos descobrir qual é o triângulo em questão para ser aplicado o teorema e qual é a reta transversal. Se você quer colocar em prática as coisas que a gente já estudou ao longo dessa aula, vou pedir que você dê uma pausa no vídeo e faça uma tentativa de detectar no meio de todas essas linhas, no meio de todas essas figuras, qual é o triângulo certo e qual é a linha certa para a gente aplicar o teorema de Menelaus. E aí, conseguiram identificar? Vocês vão ver que a resposta é mais fácil do que parece. Na realidade, o triângulo que estamos procurando é o próprio triângulo ABC de fato, e a reta é aquela formada pelos pontos D, E e F, que na verdade nós vamos ainda demonstrar que é uma reta. Vocês devem estar lembrando também de algo bem familiar que falamos sobre isto ao longo desta aula. No início da aula apresentamos uma ferramenta geométrica muito interessante que se chama o Teorema da Bissetriz Externa. Vamos relembrar? Se a gente voltar um pouquinho nas nossas notas, vamos observar que esse teorema nos conta que, quando temos uma bissetriz externa no ângulo A, vamos ficar com o quociente entre esses dois lados, as medidas deles, sendo o quociente entre esses dois pedaços. Ou seja, C dividido por B, esse por esse, vai ser a mesma coisa que este sobre este daqui. Tendo essa arrumação sempre em mente, vai ficar muito mais fácil de enxergarmos a resposta do nosso exercício que estamos a resolver. Reparem, se a gente observar esse tipo de figura que aqui está, pensando na bissetriz externa no ponto A, ela intersecta o lado oposto nesse ponto que agora a gente vai chamar de E. Portanto, C dividido por B vai ser esse lado todo dividido por este pedaço aqui. Se a gente considera escrever as coisas desse jeito, vamos ter o seguinte. C dividido por B vai ser igual exatamente a BE dividido por CE. E aí nós vemos claramente que essa situação está acontecendo. Eu vou dar um zoom para que vocês possam, inclusive, observar melhor.
E aí a gente pode fazer o mesmo exercício para a outra bissetriz. Pensemos na interseção da bissetriz no ângulo B com o prolongamento do lado AC. Se a gente olha desta forma, aplicando o teorema da bissetriz externa aqui, vamos ter o quê? C dividido por A terá que ser igual a AF dividido por CF. E vamos escrever isso. C dividido por A vai ser igual a AF dividido por CF. Se a gente agora olha para a bissetriz que está faltando, a bissetriz no ângulo C, ela vai intersectar o prolongamento do lado oposto no ponto D, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que A dividido por B tem que ser igual ao tamanho de BD dividido pelo tamanho de AD. Vamos escrever isso. A dividido por B tem que ser igual a BD dividido por AD. Agora, parem para perceber um pouco junto comigo. As expressões que a gente colocou aqui, elas são da seguinte forma. Nós vamos ter exatamente o que esperamos do teorema de Menelaus. Exceto que esse termo ainda não está do jeito que precisamos. Precisaremos, neste caso, inverter estas frações. Ao fazermos isto e multiplicarmos todos esses termos, o que vamos ter? Vamos ter que BE dividido por CE vezes CF dividido por AF vezes BD dividido por AD vai ter que ser exatamente igual a C sobre B vezes A sobre C vezes A sobre B. Além disto, vamos inverter este outro lado aqui, esta outra expressão, para ficar exatamente do jeito que precisamos. B sobre A tem que ser igual a AD sobre BD. Ao fazer isto, vamos performar este produto e obter que 1 tem que ser igual a C sobre B vezes A sobre C vezes B sobre A, que vai ser igual a BE sobre CE vezes CF sobre AF vezes AD sobre BD. Claramente isso aqui vai se cancelar. Já que nós vamos ter numeradores e denominadores equivalentes aqui. E além disso, a gente vai ter que essa expressão resulta em 1, o que vai fazer com que o teorema de Menelaus, na sua volta, esteja garantido. E, portanto, a gente vai garantir que essas retas são, esses pontos são colineares. Portanto, D, E e F são colineares, que é o que queríamos demonstrar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a resolução desse exercício nos faz
perceber que o teorema de Menelaus pode ser aplicado mesmo quando os 3 pontos considerados não estão sobre os lados do triângulo. Pode acontecer que os 3 pontos estejam nos prolongamentos dos lados. Irei colocar para vocês agora a animação que havia sido exibida anteriormente no contexto do enunciado do teorema de Menelaus, onde nós podemos ver a disposição que havia sido colocada. Nós temos aqui 2 pontos sobre os lados do triângulo de fato e um terceiro ponto, que é o ponto E, sobre o prolongamento do lado AC. Mas poderíamos também arrumar os pontos desta forma. O ponto F trazido para cá, para fora do triângulo, o ponto D também. E para que fiquem colineares, o ponto E precisa ser trazido um pouco mais para cá. E, de repente, vemos que a reta se forma e eles ficam colineares. Pronto aí. Então, percebemos que nesta configuração, os 3 pontos eles são colineares, eles estão sobre os prolongamentos dos lados do triângulo, e a relação de Menelaus ela continuará válida. Basta que nós sigamos aquele fluxo do triângulo associado a Menelaus. Então, por exemplo, se a gente olhar para esta configuração aqui, vai ter que obrigatoriamente valer que CE dividido por AE vai ter que ser igual a... Estamos no ponto A agora. Então, vamos para AF dividido por FB. Estamos no ponto B agora. Isso vai ter que ser igual a BD dividido por DC. E fechamos o ciclo. Da mesma forma, quando olhamos para o que estávamos a escrever há pouco, vamos perceber que temos um ciclo aqui, de B para E e de E para C. Se a gente olhar no desenho que estávamos considerando, de B para E e de E para C. Daí vamos observar que temos o próximo de C para F e de F para A. E aqui vemos que de C para F é o próximo elemento nesse nosso fluxo e de F para A é o próximo elemento. Restando apenas o que? Estamos no ponto A, vamos de A para D e de D para B e fechamos assim o nosso ciclo. A para D e de D para B. Isso tem que dar 1. Logo, pela volta do teorema de Menelaus, de fato, esses pontos são colineares. E assim como nós temos esse caso, que é um caso um pouco diferente do comum no contexto do teorema de Menelaus, também poderíamos ter, no teorema de Seva, o ponto correspondente à interseção das sevianas estando fora do triângulo. E, da mesma forma, aquela relação que nós estamos acostumados a ver continuará sendo válida desde que nós sigamos o fluxo correspondente ao teorema de Seva. Combinado? Vamos para o próximo exercício. Muito bem, vamos agora para o terceiro e último exercício da nossa aula. Esse exercício é bastante desafiador, então prestem bastante atenção. Vamos lá? Na nossa tela, nós temos o enunciado que vamos ler juntos. Considere 2 círculos fixos. Chamamos eles de S1 e S2, e um terceiro círculo, que vamos chamar de S, tangencia S1 no ponto A1 e S2 no ponto A2. Agora vamos lá. Eu vou tentar fazer um esboço aqui para a gente ir acompanhando. Então, nós temos um certo círculo, um outro círculo, e esse daqui seria S1, esse aqui seria S2, e a gente teria um círculo S3
posicionado de uma maneira que ele é tangente aos dois anteriores. E aí a gente tem esses pontos de tangência aqui, que a gente vai chamar de A1 e de A2. Bem, esse círculo aqui vai ser o nosso S. Conseguimos já desenhar essa parte, vamos agora proceder com o ponto de interseção das tangentes externas comuns a S1 e S2. Sabemos da geometria plana clássica que duas circunferências no plano, elas vão ter sempre tangentes externas e também vão ter tangentes internas comuns. Vamos primeiro considerar o caso das tangentes externas. Então, vou fazer de outra cor. Eu vou tentar colocar de uma forma que a gente consiga mexer aqui. Vamos ver se a gente consegue mexer ela. E, bom, já que ela não quer fazer essa parte, eu vou tentar desenhá-la de novo para ver se melhora. A inclinação é mais ou menos essa. Bom, tem que melhorar mais a percepção aqui da parte geométrica. E daí vocês veem que o desenho não prova tudo, né? A gente tem que realmente tentar garantir as coisas algebricamente. Temos essa tangente externa, temos essa outra aqui também. Vamos ver se a gente consegue posicioná-la direitinho. E essas retas elas vão se intersectar em algum lugar. Vamos tentar colocar esse pessoal todo um pouco mais para cá, para que nosso desenho faça sentido. E aí nós vamos ter esse ponto de interseção aqui, que vai ser o nosso ponto B. O que esse exercício está nos dizendo é o seguinte: demonstre que, obrigatoriamente, os pontos A1, A2 e B são colineares. É isso que esse exercício está nos dizendo. Se eles não forem colineares com esse cara daqui, aí talvez eles sejam colineares com o ponto de encontro das tangentes internas. Isso certamente vai acontecer quando esse desenho tiver uma outra configuração. Vou deixar como exercício por enquanto para vocês tentarem imaginar qual seria a configuração dessas três circunferências, respeitando estas hipóteses. S1 e S2, eles são círculos fixados e um terceiro círculo tangencia S1 e S2, de alguma forma. Eu escolhi essa forma. Mas será que teria alguma outra maneira que nos permitisse garantir que esses dois pontos não serão colineares com esse daqui, mas sim com o ponto de interseção das tangentes internas, a S1 e S2? Deixo para vocês pensarem por enquanto. Para que a gente consiga transitar melhor por esta solução, eu preparei uma animação no GeoGebra também para que vocês observem direito aqui. Vamos ver. Vejam que eu consegui desenhar no GeoGebra os círculos que estão sendo solicitados no problema. E eu vou fazer questão de colocar algumas das retas citadas. Por exemplo, eu tenho a tangente externa e uma outra tangente externa às circunferências S1 e S2. Posso marcar o ponto B, que é o ponto de interseção entre essas duas tangentes.
O exercício nos pede que viemos garantir que A1, A2 e B são colineares. Dessa forma, eu pergunto para vocês: vocês são capazes de dizer qual é a estratégia que vamos usar para resolver esse exercício? Estamos numa aula de teorema de Menelaus, então vamos usar esse teorema. Segunda pergunta: vocês são capazes de identificar qual é o triângulo necessário e a reta transversal necessária para a gente aplicar o teorema de Menelaus? Vou pedir que vocês deem uma pausa no vídeo enquanto pensam e tentam vir com a resposta. E aí, conseguiram resolver? Se vocês perceberem direitinho, vão observar que o triângulo que precisamos será exatamente o triângulo formado pelos centros das três circunferências. O triângulo formado pelo ponto A, pelo ponto O1 e pelo ponto O2. Por que isto? Porque ao observarmos a reta transversal que a gente quer que seja realmente uma reta, nós percebemos que os três pontos em questão obrigatoriamente vão estar sobre os três lados desse triângulo. E por que isto? Vemos que o ponto A1 é um ponto de tangência entre as circunferências S e S1. Ora, se ele é ponto de tangência, obrigatoriamente ele tem que pertencer ao segmento AO1. Da mesma forma, o ponto A2 tem que pertencer ao segmento AO2, porque ele é ponto de tangência da circunferência S com a circunferência S2. Por fim, o ponto B, ele vai pertencer ao lado O1, O2, ou ao seu prolongamento. Por que isso é verdade? Porque como essas duas retas, eu vou apagar a reta A1, A2, como essas duas retas tangentes às circunferências estão posicionadas desta maneira, por elas serem tangentes, obrigatoriamente o ponto B vai ser colinear com os centros dessas circunferências. É uma propriedade também que é relativamente bem conhecida da geometria plana clássica. Portanto, quando a gente pensa na reta que une o ponto O1 e O2, certamente essa reta vai conter o ponto B. Desta forma, podemos pensar no triângulo em questão para resolver o nosso problema. Eu tomei a liberdade de capturar essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela para transferi-la para a nossa lousa. E de lá a gente vai tentar fazer alguns rabiscos e chegar na solução. Vamos lá. Após olhar para a imagem que está na tela, a gente começa a perceber algumas coisas. Primeiro, essa daqui é que a gente quer provar que é de fato uma reta que contém os pontos A1, A2 e B. Essa daqui é uma das retas tangentes às duas circunferências. Essa é a outra das retas tangentes às duas circunferências. Desenhei aqui o triângulo AO1, O2. E ele vai ser o triângulo onde a gente quer aplicar o teorema de Menelaus. Ora, para que possamos aplicar o teorema de Menelaus, eu vou fazer uma mímica de uma ideia que a gente já apresentou nesta aula, a ideia contida na demonstração da ida do teorema de Menelaus. Eu vou aplicar a projeção dos pontos O1, A e O2 sobre a reta de interesse. Vamos considerar que essa reta conecta os pontos A2 e B, já que nós não sabemos ainda se o ponto A1 está sobre essa reta. Então, vou escrever aqui embaixo. Seja R a reta que contém os pontos B e A2.
e O2. Vamos mostrar que A1 pertence a R também. E vamos fazer isso por meio do teorema de Menelaus. Dessa forma, a gente vai querer usar a volta do teorema de Menelaus e temos, portanto, como meta demonstrar que A1 sobre A1O1 queremos mostrar que este pedaço dividido por este pedaço, vou botar até na ordem para a gente ter bem em mente a ordem do fluxo de Menelaus. Nós gostaríamos que isto multiplicado por... Qual é o próximo do ciclo? Este ponto vezes... Prolongando esse lado aqui, a gente vai ter este ponto até este e depois este até este. O nosso ciclo de Menelaus vai ser daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e, por fim, daqui para cá. Perceberam direitinho? Então, nós vamos ter O1B dividido por BO2. Vezes O2A2 dividido por A2A. Queremos mostrar que isto é igual a 1. Para mostrarmos que isto é igual a 1, vamos usar a nossa boa e velha semelhança de triângulos. E eu já dei a ideia para vocês de quais triângulos a gente vai usar. Este é semelhante a este é semelhante a este. E o terceiro par de triângulos semelhantes, vocês conseguem adivinhar? A mesma ideia de antes. Esse daqui é semelhante a esse daqui. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Vamos dar nomes aos bois, considere... Vamos pensar nesse nome aqui. Esse ponto vai ser para a gente O11. Esse ponto eu vou chamar de A1. E esse ponto aqui eu vou chamar de O21. Não sei. Tudo que for para intersectar nessa reta, eu vou colocar um subíndice 1 a mais. Vou usar essa lógica. Mas vocês podem usar as letras que vocês quiserem aqui, tá? Bom, veja aqui. O1, O11 é paralelo a A1, que é paralelo a O2, O21. Logo, temos que O11, O1A1 é um triângulo semelhante a A1, A1. Agora que eu me dei conta de que esse ponto aqui eu vou ter que chamar de A11, porque já tinha um outro ponto aqui chamado A1. Então vamos atualizar isso nas nossas notas aqui. Que a gente vai ter que colocar A11.
E aqui vai ser A1, 1. Não, esse vai ser A1 mesmo. Ó, O11, A1. Vai ser semelhante a gente foi desse para esse, então a gente vai desse para esse, para esse. A11, A1. Além disto, esses dois aqui vão ser semelhantes. Já sabemos por quê. Então, vamos fazer A11, A2. Vai ser semelhante a O21, O2, A2. Por fim, nós vamos ter que O21, O2B, que vai ser esse triângulo maior aqui. O21, O2B vai ser semelhante a esse ponto aqui, O11, O1B. Logo, usando a proporção advinda da semelhança dos triângulos, temos, primeiro, pelo fato de que esses dois triângulos são congruentes, ou são semelhantes, melhor dizendo, eu vou considerar que este lado com este lado com este daqui. Olhando para a nossa meta, eu quero colocar A1 dividido por A1 O1. Portanto, eu vou fazer assim. Eu vou pegar este segmento dividido por esse, A1, dividido por O1, O11. Pela semelhança, vai ter que ser igual a que isso aqui? Esse dividido por esse tem que ser igual a isso dividido por isso, que é o que a gente precisa para aplicar lá o teorema de Menelaus. A1 dividido por A1, O1. Além disto, aplicando no segundo par de triângulos semelhantes, teremos... Muito bem, se a gente já fez desse ponto para esse, para a gente seguir no ciclo, eu gostaria de fazer a conta com este lado e com esse outro lado aqui. Então, eu vou deixar esses dois aqui de lado, por enquanto, e vou considerar esse par de triângulos aqui, para a gente seguir o fluxo normal do teorema de Menelaus. Então, vou considerar O11, O1, sobre O21, O2. Isso tem que ser igual, esse dividido por esse tem que ser igual a isso dividido por isso. Então, vai ficar O1B dividido por O2B. BO2. Por fim, teremos esse par de triângulos aqui, que também são semelhantes.
E aí a gente vai ter que considerar isso dividido por isso para fechar o ciclo de Menelaus. Então a gente vai pegar esse cara dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Vamos lá. O21, O2. Dividido por A11. Isso tem que ser igual a O2, A2 dividido por A2A. Será que a gente escreveu certo? Vamos ver aqui. O2, A2 dividido por A2A. Agora nós vamos multiplicar todo mundo. Fazendo A1 sobre A1, O1, vezes O1B sobre BO2, vezes O2A2 sobre A2A. Isso aqui é o ciclo de Menelaus que a gente precisa. Isso aqui vai ser igual a outro lado da igualdade, ou seja, a gente multiplicou esse com esse, vai ter que ser igual a isso vezes isso vezes isso. A1 dividido por O1, O1 vezes O1, O1 sobre O21, O2 vezes O21, O2 dividido por A11. O que resulta em um cancelamento de vários fatores, como a gente está vendo aqui. Portanto, teremos que isso tudo vai ser igual a 1. Conclusão. Pela recíproca do teorema de Menelaus, temos que A1, A2 e B são colineares. Como queríamos demonstrar. E aí, gostaram do exercício? Esse exercício foi mais desafiador, porque nos exigiu realmente ter a sacada de identificar qual é o triângulo que resolveria o problema. Esse triângulo ele não estava evidente anteriormente no enunciado, mas com um pouco de experiência, com um pouco de prática, vocês também e os seus alunos poderão identificar muito mais facilmente o triângulo que resolverá o problema e possibilitará a aplicação do teorema de Menelaus. Agora falta a gente conseguir pensar sobre essa situação aqui. Vocês já descobriram em que cenário as tangentes internas comuns serão utilizadas nesse exercício? Será que elas são realmente necessárias? Será que a gente vai conseguir alinhar os pontos A1, A2 e a interseção das tangentes internas comuns? Para perceber isso, vamos ver novamente no GeoGebra com a seguinte configuração. Nós estivemos a pensar desde o início que a circunferência S ela foi desenhada como estando externa a todas essas duas circunferências. Mas e se desde o começo nós estivéssemos a considerar isso daqui? Se de repente nós
considerássemos que as circunferências S1 e S2 estão fixadas, mas agora, ao desenhar a circunferência S, ela continua sendo tangente às duas, porém, ela abriga a circunferência S1 por dentro de si, e a circunferência S2, ela faz uma tangência externa com a circunferência S. Nesse caso, se a gente for olhar para a reta que une a 1 e a 2, ela já não é mais colinear com o ponto B. Se a gente agora vier a desenhar as tangentes internas das circunferências em questão, vamos pensar aqui agora, as tangentes internas, elas vão estar cruzando aqui as circunferências, então a gente vai ficar com isto e isto daqui. Eu vou apagar as outras duas, que são externas e não nos interessam nesta configuração. Apagarei também o ponto B. E vou acender o ponto C, que é a interseção das tangentes internas agora. E a gente percebe claramente que os pontos A1 e A2 ficaram completamente alinhados com o ponto C. Convido vocês a tentarem fazer a demonstração tal e qual o que performamos aqui na nossa lousa, para o caso que está descrito nessa tela, ou seja, o caso em que uma das circunferências, ou S1 ou S2, é tangente interna à circunferência S. E com essa bela aplicação nos círculos tangentes, nós encerramos por aqui o nosso módulo de geometria. Se olharmos para trás, para o que construímos ao longo dessas duas últimas aulas, perceberemos que os teoremas de Ceva e de Menelaus são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Enquanto um governa a harmonia das retas que concorrem a um mesmo destino, o outro governa a posição dos pontos que se alinham numa mesma trajetória. Ambos os teoremas nos ensinam que a geometria não é feita apenas de figuras estáticas, mas também de relações e proporções geométricas que permanecem constantes, inalteradas, mesmo que todo o resto se mova. E a mensagem final que eu deixo para vocês, colegas professores, não tenham receio de transmitir para os seus alunos essas ferramentas olímpicas. Muitas vezes um aluno acha a geometria difícil porque ele não tem um método para treinar o olhar. Mas quando nós ensinamos o aluno a identificar o triângulo de referência, a traçar a reta transversal ou a trilhar o fluxo ao redor do triângulo, nós estamos, na verdade, transmitindo a ele segurança. Estamos transformando um problema visual aparentemente assustador em uma estrutura lógica que o aluno vai dominar. Eu agradeço imensamente ao IMPA e à coordenação do Prolímpico pelo convite e parabenizo a vocês pelo incentivo que tem trazido ao aperfeiçoamento dos professores. Eu sou Roberto Santana, do Departamento de Matemática da Universidade Federal da Bahia. Foi um grande prazer estar trilhando essa jornada matemática com vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade. Forte abraço, até a próxima!